sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados que de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então Paulo agora vai falar com Timóteo a respeito dos pastores da igreja, sobre os cuidados, como a igreja deve tratar então os seus pastores. Os presbíteros que governam sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, a gente viu, logo nos versículos anteriores, Paulo tratando a respeito do cuidado em relação às viúvas, aquelas que verdadeiramente são viúvas. E nós estudamos isso, vimos o que isso significa. Também a respeito do cuidado que a família deve ter para com os seus, nesse caso específico, para com seus antepassados, seus antecedentes. Como que isso é importante? Paulo diz que aquele que renega esse trabalho é pior até mesmo que um infiel. Então, a gente viu a força com que isso foi tratado na palavra de Deus. Então, agora, ele vai falar sobre os pastores. Ele fala que os presbíteros, que eles sejam bem estimados. Então, assim, isso é importante. O trabalho de pastor não é fácil. O trabalho do pastorado não é fácil. E Paulo fala que a igreja estime os seus pastores. Muitas vezes, por si só, já há vontade de desistir muitas vezes. Paulo fala que não há nada melhor a se estimar, e não há trabalho mais excelente que um homem aspira que o pastorado. Mas mesmo assim, não é fácil. Mesmo assim, não é fácil. E Paulo fala, estime os seus pastores. Nesse caso, a gente tem que lembrar que Timóteo, o propósito da carta é que ele lesse a carta à igreja. Então, é como se Paulo estivesse falando àquela igreja, que elas estimassem Timóteo. Então, assim, Timóteo, a gente viu que ele estava dentro daquele contexto de combater os falsos mestres da igreja de Éfeso. Havia ali uma discussão implantada naquela igreja. Havia ali uma divisão implantada. E cabia a Timóteo, mediante a graça de Deus, resolver essa situação. E ele fez isso, graças a Deus. Graças a Deus isso foi alcançado. Mas Paulo alerta, estimem os seus pastores. E esses pastores, eles devem ser honrados 2 vezes. O que é essa 2 vezes? Não é a mesma honra duplicada. A melhor interpretação, na verdade, é que se trata de 2 honras diferentes. Uma honra seria aquela honra no termo de veneração, não veneração no sentido de adoração, é lógico, mas veneração no sentido de você realmente honrar, entender, perceber o seu pastor como autoridade da igreja. E a outra honra, essa sim a ver com honorários, a mesma honra que Paulo fala a respeito das viúvas, é no sentido de que eles devem ser remunerados por seus trabalhos. Mas quando essa remuneração deve acontecer? Quando o pastor se afadigar do ensino e da doutrina. O que isso significa? Isso significa uma dedicação àquele ministério. Provavelmente, ministros, desde outros tempos, poderiam também conduzir outras atividades além do ministério pastoral. Nesses casos, eles não se afadigariam exclusivamente do ensino e da doutrina.
Então Paulo fala, esses pastores merecem dupla honra. Pode passar, por favor, João. Que tipo de honra? Então a gente vê aqui, né, a questão da remuneração e da honra em relação à autoridade. Beleza? Pode passar, a gente já viu isso daí. Bom, ele fala que, na verdade, isso parte de princípios. Ele lança o exemplo do boi. De que não é correto, quando o boi está debulhando, que se ate a sua boca. O que ele quer dizer com isso? Bom, antigamente, né, eu trouxe até uma imagem, né, o trigo ele era moído nessas móis. Né, mói era onde se moía ali os cereais. Né, e dessa moagem, era como se fosse uma base de pedra, uma vasilha de pedra, e se colocava uma outra pedra em cima. Né, e essa outra pedra em cima era ligada a um boi. E esse boi girava essa pedra. E no processo em que ele fazia isso, alguns trigos, algumas sementes de cereais, caíam dessa vasilha, saíam dessa vasilha e apareciam ali no caminho do boi. E os judeus, né, naquela época, pensando sempre em maximizar os seus lucros, né, nenhum trocadilho, nada, né, nenhuma piada em relação aos judeus, mas enfim, eles queriam, né, que aquele cereal que tivesse ao redor da mói fosse retornasse ali, né, ao conteúdo original. E que o boi não comesse aquilo. Né? Naturalmente, estando no caminho do boi, o boi ia se alimentando com aquilo que caía ali no seu caminho. E a Bíblia, lá em Deuteronômio 4, a gente já vê dentro da lei mosaica, Moisés já proibindo isso. De que o boi não tivesse a sua boca fechada nesse trabalho de moagem, exatamente para ele que pudesse comer aquilo. Lógico, havia o cuidado ali com o animal, que passava o dia ali todo preso, tal. Mas isso tinha um outro significado também. A gente já estudou em outras oportunidades como que o Antigo Testamento se representa em tipos em relação ao Novo Testamento. E algo muito claro dentro desse princípio é que o trabalhador deve comer de seu trabalho. O trabalhador ele deve fruir de seu trabalho. E o trabalho pastoral, daquele pastor que se afadiga do ensino e da doutrina, é um trabalho. E ele deve receber por conta deste trabalho. Então a gente vê essa alusão aí. Né? Vamos abrir Mateus 10:10, por favor? Mateus capítulo 10, verso 10. Olha só. Volta um pouquinho, volta no 9, por gentileza. Então aqui, ó, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Isso aqui é uma palavra aos apóstolos, pode passar. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então ele estava falando o seguinte, olha, você não precisa, não entesoure nessa terra, não tesoure nessa terra. Não precisa ficar acumulando riquezas. Mas por que você não vai precisar ficar acumulando riquezas? Porque você vai trabalhar e você vai receber por conta deste trabalho. E aquilo que você receber será suficiente para a sua manutenção. Então não precisa ficar juntando, tal. Isso dentro da perspectiva apostólica. Tá? Então aqui há essa questão, essa referência, né, do pastor ser honrado em relação ao seu trabalho. Próximo, por gentileza. E aí seguimos, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Né? Então, pessoal, isso aqui, acusações contra presbíteros sempre aconteceram ao longo da história. A gente viu, inclusive, que uma das características desses falsos mestres que estavam presentes na igreja de Éfeso era exatamente a questão de semear contenda. Né? Era a questão da divisão da igreja. E não há jeito melhor de você semear contenda do que difamando. E Paulo sabe disso. A difamação a calúnia, ela tem um poder de, tocar fogo muito fácil. E em relação ao presbítero, nem se fala. E Paulo fala, olha, em relação ao presbítero, não aceites, né, difamação, não aceites acusações, senão mediante 2 ou 3 testemunhas. Pode acontecer dele ter errado? Lógico, pode acontecer. Daquilo não ser algo falso, mas ser algo verdadeiro que está se falando.
Nesse caso, o que você faz? Divide, manda ele embora? Não. Deverá haver a repreensão pública. Então deve-se chegar, então, o que ele fala, os que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Nada pior do que uma repreensão pública. Quando a pessoa ela tem caráter, quando a pessoa ela tem constituído ali o seu senso de honra, uma repreensão pública mexe bastante. Não estamos falando aqui de falsos mestres que tinham suas consciências e corações cauterizados. E provavelmente uma falsa repreensão de nada adiantaria, uma pública repreensão de nada adiantaria. Mas no caso de uma pessoa que peca como um erro de trajeto, isso diz muito, isso causa muito. E ele fala também o seguinte, porque essa não era simplesmente a orientação aplicada aos pastores, era a mesma orientação aplicada também aos membros das igrejas em relação à repreensão, se eles não se consertassem individualmente. Não é? Então, se você vê um irmão pecando, a gente viu isso na aula passada, retrasada, você chama ele em relação à repreensão. E você conversa com ele. Não adiantou, a repreensão deve passar a ser pública. A repreensão, a gente já viu, ela tem a função de trazer de volta, e não de afastar. É de trazer de novo para o caminho. Para isso que serve a repreensão. E isso também vai incutir temor em quem? Na igreja. Em que sentido? Não peques. Não peques. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo com parcialidade. Timóteo não devia ser parcial, assim como também a congregação não deveria ser parcial ao julgar os seus líderes. Mas Timóteo deveria aplicar esse princípio a todos. Próximo, por favor. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Os pecados de alguns, em relação àquela questão do vinho, tal, a gente já conversou sobre em outra aula, então eu tirei daqui, quem quiser, assiste aquela aula a respeito dos alimentos e vai estar lá, o que a gente conversou sobre isso. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. O que ele está querendo falar com isso? Olha, não seja apressado a consagrar ninguém a pastor. Teste antes essa pessoa. Teste antes essa pessoa. E ele fala o seguinte, olha, alguns pecados, eles são públicos desde o início. E esse você poderia perceber, poderia entender, mas alguns só se manifestam depois. E se você for precipitado, esses pecados que somente depois vão aparecer, a igreja irá sofrer por conta disso. Então não faça isso. Mais uma vez a gente vê aqui a consagração por meio de imposição de mãos. Que a gente já falou sobre isso também, a consagração não era mais por meio de óleo, nem nada do tipo. Era por meio de imposição de mãos. Então quando ele fala não impõe as mãos, é no sentido de consagrar a presbítero ou a diácono, o que quer que seja. Há uma autoridade eclesiástica ali naquele lugar. E da mesma forma, as boas obras também. Da mesma forma como os pecados, alguns somente vão se manifestar depois, as boas obras também. Algumas são públicas imediatamente, outras somente depois vão se manifestar. Então, Timóteo, ele não deve ser precipitado ao escolher seus pastores, certo? Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente fecha o 5º capítulo de Timóteo. Vamos dar início ao último capítulo da primeira carta de Timóteo a Paulo, capítulo 6 de 1 Timóteo. Pode passar. Verso 1, valeu. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não o desprezem, por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Paulo, então, vai começar a falar sobre um outro tipo, uma outra classe
de pessoas que compunham a igreja, os escravos. Então a gente já viu ele falando, né, sobre os idosos, as idosas, os moços, jovens, as moças, jovens. Falou sobre os pastores e agora ele fala aos escravos. É interessante porque, enquanto eu fazia essa aula, eu recebi uma mensagem de um amigo, de um aluno que eu tive, né, na faculdade de teologia, e ele me mandou, olha, tal pessoa pediu para eu te procurar, eu estou com muitas dúvidas, com muita dificuldade de entender como que a Bíblia, como que Deus permitia a escravidão. Calma, não é assim, né? A gente vê é muito claro que o sistema escravagista, que a escravidão nunca foi um sistema aprovado e legitimado por Deus. Da mesma forma como, por exemplo, a poligamia que existia no Antigo Testamento, não era algo que agradava, não era algo dentro da vontade de Deus. Então, haviam várias coisas, por exemplo, as guerras e aquela sanguinolência. Então, né, o povo de Israel tinha que dizimar algum povo e matava todo mundo, não sobrava ninguém. Como assim? Então, sim, haviam questões que estavam preparando a plenitude dos tempos, a vinda de Cristo. E a gente tem sempre que lembrar que o Antigo Testamento, eu já falei isso hoje, repito, ela nos mostra, ele nos fala por meio de tipos que irão se revelar no Novo Testamento, que se revelam no Novo Testamento, e com a escravidão não é diferente. Por certo, a escravidão, desde o Antigo Testamento, não era a mesma escravidão, por exemplo, os judeus e tal. Eles não eram a mesma escravidão, o escravo sempre foi tratado de modo diferenciado em relação aos outros tipos de escravidão, como, por exemplo, a escravidão romana. Dentro do sistema escravagista romano, né, um escravo não era nada, era um objeto. Não tinha direito de ter uma religião, não tinha direito de ter absolutamente nada, o seu trabalho não era de forma alguma recompensado, muito pelo contrário, era contra totalmente a sua vontade, e ele poderia ser abusado, poderia sofrer os piores tipos de violência, afinal de contas não era uma pessoa, era uma coisa. Dentro da Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, isso nunca aconteceu dessa forma. O escravo sempre foi tratado de modo diferente, como um ser humano. O Antigo Testamento vedava qualquer tipo de maltrato descabido aos escravos. O Antigo Testamento, no 7º ano, o escravo, ele deveria ser liberto. A gente vê, então, várias questões acontecendo. O próprio povo de Israel foi escravo por muitos anos, em várias ocasiões. Eles sabiam o que era ser escravo. A palavra, a figura da escravidão, ela nos remete a várias figuras dentro do Novo Testamento, como, por exemplo, a Bíblia nos ensina que se nós estivermos debaixo do jugo do pecado, nós somos escravos do pecado. Se Jesus Cristo viesse falar isso e aquele povo não soubesse o que era escravidão, não tivesse sentido o que era escravidão, eles poderiam até imaginar como que isso seria, mas eles teriam vivido isso. Eles sabiam o que era ser escravo. Quando Paulo fala que é servo de Cristo, doulos a expressão, não é servo a melhor tradução é escravo. O significado desse termo, ele vem sendo cunhado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A gente vai ver isso. Pode passar, João, por favor. Então, primeiro, Paulo fala aqueles escravos que possuíam senhores não crentes, não cristãos. Então, olha só a primeira questão. No Novo Testamento, dentro da igreja de Éfeso, nós víamos escravos com religião. Escravos que iam até a comunidade, até a igreja, o que era impensável para um escravo em qualquer outra tradição. Eles poderiam praticar então uma religião. E Paulo segue então falando, olha, a esses escravos, né, de senhores não crentes, debaixo de jugo. Jugo é exatamente essa madeira que une dois bois e prende na carroça, é algo realmente pesado. Paulo não mede palavras aqui.
A escravidão realmente é um jugo. É algo que prende, que aprisiona. E ele fala o seguinte, né? Eu falei aqui a respeito da conga, né? Mesmo nesses casos, a honra aos senhores deveria ser mantida. A gente viu que Paulo, ele ensina aos cristãos a honrar as autoridades. Seria contraditório ele chegar agora e simplesmente falar: os escravos, rebelem-se e a liberdade é de vocês. Ele fala: honre qualquer tipo de autoridade, inclusive dentro desse sistema. A honra à autoridade era um sistema maior, inclusive, para Paulo, para a Bíblia. Escravos com senhores não crentes deveriam refletir a honra a seus senhores de modo que o evangelho fosse glorificado. De forma que o evangelho fosse glorificado. Então, a gente vê aqui, inclusive, autoridades, né, dentro desse contexto, a melhor tradução para autoridades é déspota. Né, então, vejam bem como que era a questão do peso. E a gente fica pensando, não é possível. Como que isso, né, era mantido? Não, isso deveria ter acabado. Mas vamos com calma. Próximo, por favor, João. Então, por que nem Paulo, nem mesmo Jesus condenaram expressamente a escravidão, ainda que no Novo Testamento? Em primeiro lugar, é muito importante a gente sempre lembrar que Cristo ele não veio reformar nenhuma instituição desse mundo. Isso, inclusive, foi um grande motivo de frustração a vários daqueles judeus e vários de seus seguidores que não entendiam o seu ministério. Inclusive Judas. Porque Judas, muito provavelmente, trai Jesus. O segue por tanto tempo e o trai. Ficou claro para Judas o que ele não tinha no início de sua trajetória, de sua caminhada com Cristo, de que a revolução que Cristo veio fazer nesse mundo não era para libertar Israel, por exemplo, do jugo de Roma. Não era para ir contra as instituições financeiras daquele mundo. Não era para ir contra as instituições da religião daquele mundo. O mundo, a revolução que Cristo veio trazer a este mundo, é espiritual. Ele fala: o meu reino não é dessa terra. Se você não entender isso, você perdeu toda a mensagem. Com a escravidão não era diferente. Com a escravidão não era diferente. Ele não veio abolir nenhum sistema próprio deste mundo. Muito embora, e aí é que está a grande questão, vários de seus princípios e vários de seus valores que foram passados vão contra essas instituições. Vão contra essas instituições. E é contra a instituição religiosa da época, ia contra a instituição financeira daquela época, ia contra várias instituições sociais daquela época. Mas a César o que é de César. A César o que é de César. Entretanto, a mensagem do Evangelho sempre foi o seguinte: todos perante Cristo são iguais. Todos perante Cristo são iguais. Não importa se homem, mulher, jovem ou velho, rico ou pobre, senhor ou escravo. Aos olhos de Deus, todos são iguais. Isso por si só vai contra todo e qualquer sistema de escravidão. É óbvio que com o tempo isso iria ruir. O movimento escravagista, o movimento contra a escravidão, abolicionista, teve em sua liderança, desde o início, em seus maiores nomes, quem? Cristãos. É claro, dentro do tempo. É óbvio. Todo e qualquer sistema cristão, todo e qualquer valor cristão vai contra os princípios da escravidão. Vai contra o princípio da escravidão. E isso a Bíblia nos deixa muito claro. Eu vou abrir rapidinho, apenas alguns, para vocês entenderem do que eu estou falando.
1 Coríntios 7, 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Pode voltar lá, João, por favor. Efésios, capítulo 6, versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, para os escravos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso que está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Volta, por favor. Colossenses 4:1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade. Como fala isso dentro de um sistema de escravidão? Mas é isso que era ensinado aos senhores de escravos. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Vocês, senhores de escravos, serão julgados pelos seus atos. E esses seus escravos são iguais a vocês diante de Deus. Isso vai contra todo e qualquer sistema de escravidão. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos. Todos aqui falando em relação a classes, é lógico. O próprio Paulo, na carta de 1 Timóteo, no primeiro capítulo, ele tinha condenado de modo expresso aqueles que vendem e compram pessoas. A gente viu isso. O sistema de venda e de compra de pessoas foi expressamente condenado por Paulo na carta de 1 Timóteo, em seu primeiro capítulo. Então entendam essa questão. Não é que a Bíblia, de forma alguma, autoriza, nem mesmo é conivente com o sistema escravatório. Com o sistema escravagista. De forma alguma. Mas Cristo não veio, seu primeiro plano não era transformar as instituições desse mundo, mas transformar as pessoas. Certo? Próximo, por favor. Paulo, para desapontamento e confusão de muitos em nossos dias, esse é um texto de Swindoll, não visou a reforma social, começando com a abolição da escravatura. Como resultado disso, os críticos modernos o acusam de dar aprovação tácita à prática da escravidão. Paulo escolheu uma abordagem singularmente cristã. Paulo não só dá conselho prático para os escravos contemporâneos dele, antes da eventual abolição da escravidão, ele também avança o evangelho como um meio de mudar o mundo. Pode passar. Então, não temos senhores, no entanto, temos chefes. Hoje em dia, esse mesmo princípio, nós podemos aplicar às nossas vidas. Logicamente, graças a Deus, esse sistema de escravidão acabou, pelo menos na grande maioria do mundo. De forma institucionalizada, pelo menos. Mas todos aqui, em alguma medida, têm autoridade sobre si. Não existe homem que não tenha autoridade sobre si. Se você não tiver um patrão, você tem um pastor. Se você não tiver um pastor, todo e qualquer homem tem a Deus acima dele. E esse mesmo princípio de honra deve ser aplicado. Não importa se você está diante de um policial não cristão, diante de um juiz não cristão, diante de um chefe não cristão, a honra deve ser prestada a toda e qualquer autoridade. E mais do que isso, devemos orar por elas, sejam elas boas, sejam elas más. Para quê? Para que o evangelho possa se propagar e para que todos possamos viver com justiça e piedade. É o que Paulo ensina. E olha que Paulo estava falando isso na época de Nero, beleza? Falei isso. Ele não estava falando isso numa época tranquila. Ele mesmo, todos os apóstolos já estavam sendo mortos ali, perseguidos por autoridades. Paulo seria morto por Nero, assim como Pedro. Ele fala, honre esses homens.
ore por eles, porque toda e qualquer autoridade é instituída por Deus. Próximo, por favor. Versos 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, então ele para um pouquinho ali de falar sobre a escravidão, e ele vai falar de novo em relação aos falsos mestres, depois ele volta para outro assunto. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Próximo. Pode passar, por favor. Não, beleza, eu juntei os dois, né? Então, ele segue. Eu juntei os dois textos só para a gente entender melhor e conversar junto. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Pode passar, João, por favor. Bom, aqui então, a gente vai ver Paulo falando a respeito de algumas questões, principalmente ligados à cobiça e ao dinheiro. Né? Então, o Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, em 1 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 7, Paulo observa as especulações dos falsos mestres quanto à lei. Em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, a condenação feita por eles a coisas criadas por Deus. E agora, nesse texto que a gente está, em 1 Timóteo 6, ele os caracteriza como se os que se desviam da sã doutrina, dividindo a igreja motivados por avareza. Falsos mestres, são falsos. É falsificado. Como que a gente, então, testa os falsos mestres? Ao contrário do que eles fazem. Se eles dividem a igreja, o verdadeiro líder, ele une. Se eles vão contra a sã doutrina de Deus, os falsos mestres, eles mentem. Eles vão contra a doutrina. O verdadeiro mestre vai a favor da doutrina. Se a motivação do falso mestre é o dinheiro, a motivação do verdadeiro pastor é a piedade. Lembro, pessoal, piedade dentro do contexto de 1 Timóteo. Piedade aqui não é no sentido somente de ajuda, beleza? É no sentido do verdadeiro evangelho. Pode passar, João, por favor. Paulo condena os que enxergam o evangelho como fonte de lucro. Gente, isso infelizmente em nossos dias é triste e dispensa qualquer comentário. Pô, cara, obrigado. Está perdoado por ir na padaria. Paulo, então, ele vai contra esse sistema. A religião usada como fonte de lucro sempre existiu dentro do homem, infelizmente. Não é de hoje, não é somente no cristianismo. A gente vê que dentro o próprio Paulo, quando ele vai a Éfeso, muitos dos sacerdotes de Diana querem expulsá-lo da cidade. Por quê? Porque ele arruína o comércio. Em volta de quê? De Diana. Não era privilégio do evangelho. O homem sempre tentou corromper a religião, seja ela qual for, por meio do lucro, para a obtenção de lucro. O próprio Paulo, então, eu já falei, havia contendido com religiosos que tiravam seu lucro da religião. Então, Paulo aqui vai contra esse comércio que a religião, da forma que ela pode ser equivocadamente usada. Pode passar, João, por favor. Aqui ele fala o seguinte,
Contentem-se com aquilo que você tem. Paulo, ele não vai contra no sentido de você... Ele não é a favor de uma doutrina de miséria. Ele não está falando o seguinte, é ótimo você não ter. Mas ele está falando o seguinte, aonde está o seu coração? Tudo posso naquilo que me fortalece. Você pode passar dificuldade, tribulação, luta. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas? Comida e guarida. Roupa e um teto. É isso que a Bíblia promete. É isso que a Bíblia promete. Esse contentamento tem a ver com autossuficiência, autarquia. A autarquia é um conceito muito utilizado, por exemplo, no epicurismo. É a questão de você controlar a si mesmo. A diferença dentro do epicurismo ou do estoicismo, das duas correntes filosóficas, a diferença é que essa força não está em nós, ao contrário do que os filósofos vão falar, de que você deve buscar esse autocontrole. No Evangelho, essa força está em Cristo. É nele que nós devemos buscar a nossa força. É nele que nós devemos buscar. Né? Então, por exemplo, a verdadeiramente viúva que nós vimos, ao contrário daquela falsa viúva, viúva não no sentido que ela era viúva no sentido de ter perdido o marido, mas de ser contra o conceito de verdadeiramente viúva. Paulo fala que ela vai atrás de deleites, atrás de riquezas, enquanto que a verdadeira viúva, ela se mantém em oração e súplicas, mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das dificuldades. Tá? Pode passar, por favor. Então, Paulo não está advogando a austeridade ou o ascetismo, mas o contentamento em lugar do materialismo e da cobiça. Isso não significa que estamos livres para ir ao extremo oposto da extravagância. Eu trouxe ali a figura, por exemplo, de Dionísio. Volta lá, João, por favor. Tem, dentro da história, existe a figura desse personagem que morava em uma banheira. E essa personagem, ele era sempre acompanhado por seus cães, seus cachorros. E ele atravessava a cidade, em plena luz do dia, carregando uma lanterna. E ele falava, quando era perguntado, o que você está fazendo em plena luz do dia com essa lanterna? Ele falava, procurando um homem honesto. Estou procurando um homem honesto. E ele morava nessa banheira exatamente porque ele pregava isso, olha, isso me basta. Isso me é suficiente. Próximo, por favor. Aqui é importante a gente lembrar que Paulo fala que o problema de todos os males é o dinheiro? Não, ele não fala isso. Ele não fala que o problema de todos os males é o dinheiro. Tanto que ele vai falar depois para os ricos da igreja. Mas o problema de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, é onde está o seu coração. É onde está o seu coração. Ele fala, olha, aqueles que querem mais e mais e mais, entram. Ele fala que vira concupiscência, aquela vontade do coração. Eles entram num caminho sem volta, de estar sempre insatisfeito, de nunca estar contente com aquilo que Deus lhe dá. E o amor ao dinheiro, gente, tanto faz. A pessoa pode ser pobre, a pessoa pode ser rica. Naquela época não tinha classe média, beleza? Não era pobre ou rico. Hoje em dia, inclua aí as classes A, B, C, D, E, F, tanto faz. Independente de onde nós estejamos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui, gente, todos os males, não é todos os males do planeta. É todos os tipos de males. Tá? Então aqui Paulo, de novo, fala em categorias.
tá? Todos os tipos de males. Beleza? Vamos abrir em Eclesiastes, por favor, capítulo 5, verso 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda, e isso é vaidade. Isso é vaidade. Próximo, por favor. Deus tem um plano para os seus recursos. Todo e qualquer, nós somos mordomos nessa terra. Muitas vezes, dentro do próprio evangelho, do cristianismo, a noção de mordomia foi perdida. A noção de mordomia foi perdida. Nada do que nós temos, nada do que você tem é seu. Você cuida. É de Deus. E Deus, ele tem um plano para os seus recursos. Ele poderia ter feito diferente, mas não fez. Ele fez dessa forma. A igreja, para se manter, precisa de recursos. As missões, para se manter, precisam de recursos. Você, para se manter, precisa trabalhar e precisa de recursos. Não chove dinheiro na casa de crente. Deus tem uma forma. E o dinheiro, além de servir para essas coisas, ela serve para alegrar o seu coração também. Vamos abrir lá em Eclesiastes 3,13, por favor, e depois em 5,18. Eclesiastes 3,13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. 5, vamos lá para o capítulo 5. Eis aqui o que eu vi, uma bela e boa coisa, comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho. O dinheiro serve também para isso. Então perceba que não é o amor ao dinheiro. Aquele que ama não vai gozar e fruir do seu trabalho, ele vai querer economizar, guardar, guardar, guardar. Não vai chamar os amigos para um churrasco. Não vou pagar carne para ninguém, está doido? Ele fala, junta os seus amigos, junta a sua família, coma do seu trabalho, se divirta a partir daquilo que Deus te deu. O dinheiro também, por muitos, isso ao longo da história da igreja é muito claro, né? Principalmente na Idade Média, foi visto como problema, como realmente a raiz de todos os males. Inclusive se discutia em várias ordens mendicantes que a igreja deveria ser pobre, não deveria ter nenhum recurso. Isso foi um grande problema dentro da história da igreja. Havia aqueles que pregavam que a igreja deveria sim possuir recursos, e havia aqueles que falavam que a igreja não deveria ter recurso nenhum. E entrava numa discussão se Jesus tinha ou não tinha uma bolsa de dinheiro que Judas carregava. Aquele texto que nós lemos, que os apóstolos não deveriam, né, ter 2 túnicas, 2 sandálias, 2 nada e tal. Não, o dinheiro é a raiz de todos os males, a igreja não deve ter dinheiro. Não é isso. Por outro lado, a extravagância também não é permitida. É isso que a gente tem que entender, pessoal. O evangelho, em muitas coisas, ele fala, ele prega o bom senso. O bom senso que muitas vezes nos falta. Pode passar, por favor. Acho que passou 2 aí. Isso, valeu. Mas tu, ó homem de Deus, Timóteo, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, o contrário dos falsos mestres. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feita boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Paulo, de novo, falando aí sobre a historicidade de Cristo. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Pode passar.
Aqui Paulo faz 3 apelos a Timóteo. O primeiro apelo é um apelo ético. Fuja de tudo isso. Fuja de tudo isso. Ó homem de Deus, foge. Foge da divisão, foge do amor ao dinheiro, foge das contendas. Busque as virtudes. Volta lá, por favor, João, no texto. Olha só. Ele vai falar aqui exatamente para seguir a justiça, piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Ele contrasta exatamente, se a gente voltar no texto que a gente leu a respeito dos falsos mestres do capítulo 6, é exatamente o contrário do que eles fazem. Só que aqui ele apresenta em pares, justiça e piedade, fé e amor, paciência e mansidão. Volta lá, por favor, João. Ele faz um outro apelo, que é um apelo doutrinário. Combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Muitas vezes, aqui a gente tem que saber, vamos lá, vamos combater o bom combate, né? Vamos sair, meu irmão, né, destruindo nossos adversários. O versículo anterior acabou de falar. Justiça, amor, mansidão. É assim que se combate o bom combate, certo? Por isso que Paulo chama de bom combate. Combate por si só não é bom. Mas Paulo diferencia este tipo de combate dos demais, o combate da fé. E é engraçado, porque ele fala para Timóteo se apropriar da vida eterna. Como assim? Uai, ele já não era crente? Ele fala para Timóteo, se aproprie da vida eterna. Aí tem aqueles que vão entender, ou Timóteo ainda não era convertido, ou a vida eterna é só depois que morre. Não é? Como assim? Não é isso. Timóteo, por óbvio, já era um homem de Deus, é lógico, isso fica claro. Mas a vida eterna, ela começa aqui. A vida eterna não começa após nós morrermos. E é isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Timóteo, Deus já te deu a vida eterna. Frua dessa vida. Viva essa vida agora. Viva a sua vida com Deus, viva a sua vida eterna neste mundo. É aquela velha história do já e do ainda não. Nós já vivemos o reino de Deus. O reino de Deus já foi instalado nessa terra. Ele está completo? Não, ainda não. Mas já começou. Mas ainda não está completo. A redenção ainda precisa vir a esse mundo. A redenção ainda precisa ter lugar. Mas já começou a nossa vida com Cristo. E Paulo fala a Timóteo, tome posse da sua vida com Cristo. Viva ela. Viva uma vida de paz, uma vida de alegria. Viva uma vida sem amor ao dinheiro, sem fazer da religião uma fonte de lucro. Viva uma vida sem contendas. Viva uma vida sem divisão. Viva uma vida combatendo o bom combate da sã doutrina. Viva uma vida de intimidade com Deus nessa terra, ainda caminhando aqui. Ainda caminhando aqui. É por isso que Paulo fala para Timóteo se apropriar da vida eterna. Não que ele não a tivesse, mas que ele passasse, então, a fruir. Pode passar, João, por favor. Então, Paulo aqui, ele afirma 4 verdades sobre Deus. Invencível, imortal, inacessível e invisível. Isso é bem importante, né? Esses são atributos de Deus. E esses atributos de Deus, eles são incomunicáveis. O que é isso? Só Deus tem. Existem atributos que Ele comunicou à sua criação, como o amor, a justiça, a verdade. Mas outros atributos somente Deus tem. Quando Ele fala que Deus ele é invencível, nós não somos invencíveis. Mas Deus não conhece derrota. Isso é muito importante também em relação aos gnósticos daquela época.
para quem a matéria era algo ruim, ou para que Cristo teria realmente morrido na cruz. Quando a gente estava estudando aqui Cosmovisão, eu falei da teologia do Deus está morto, né? Exatamente como se Cristo tivesse sofrido uma derrota na cruz. Paulo fala, Cristo ele é invencível. E invencível não a partir de hoje, invencível desde sempre. Quando ele fala que ele é imortal, é no sentido de eternidade. Nós também somos imortais. Mas nós não somos eternos, no sentido de nós tivemos um início. Nós não teremos fim, mas tivemos um início. Cristo não teve início. Ele sempre foi. Também não terá fim, mas sempre existiu. Ele é inacessível. Essa questão da inacessibilidade de Deus, ela por muito tempo também, né, gerou confusões ao longo da história da igreja. Essa característica de Deus ser inacessível não é uma característica de deísmo, de que Deus criou todas as coisas e a partir de então deixou tudo acontecer e não entra mais na sua criação. Não é isso. É inacessível no sentido do seguinte, qualquer coisa que você fizer, nada mudará o que Deus é. Nada do que o homem faça muda aquilo que Deus é. Nada que possa acontecer na humanidade, no mundo, em qualquer lugar do universo, muda aquilo que Deus é. Por isso que se fala que ele é inacessível. Não é no sentido de que Deus não escuta a sua oração. Não é isso que Paulo está falando. Muito pelo contrário, a gente viu Paulo instruindo que a principal atividade de um culto deve ser a oração. E ele fala que uma das orações, um dos tipos das orações, é a oração rogatória e a oração intercessória. Então, seria contraditório ele falar que Deus é inacessível a ponto de nós não conseguirmos falar com ele. Não é isso. É inacessível no sentido de não mudar. Beleza? E invisível aí, que dispensa maiores explicações. Pode passar, por favor. É bom, em nossa vida relativista, ter a verdade, a bondade e a vida diante de nós como metas absolutas. Elas também constituem um equilíbrio saudável. Alguns lutam pela verdade, mas negligenciam a santidade. Outros buscam a santidade, mas não têm nenhuma preocupação comparável com a verdade. Outros ainda desprezam a doutrina e a ética em sua busca pela experiência religiosa. O homem ou a mulher de Deus combina todos os três. Então, o apelo ético, doutrinário e também o ontológico de experiências. Pode passar, por favor. Manda aos ricos deste mundo. Então, Paulo agora volta aos ricos. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Próximo, por favor. Então, Paulo não ordena que os ricos se desfaçam de todas as riquezas, mas dá duas orientações. Não caiam no orgulho, não façam do dinheiro a sua segurança. E também repartam o que você tem. Aí é que está a questão do filho, né, a questão do jovem rico que a gente vê. Por que o jovem rico vai, né, Jesus fala, dá o que tem, então, aos pobres e me segue. Ele sabia onde estava o amor daquele jovem, estava em sua riqueza. É por isso que ele fala, então se desfaz daquilo que você ama, se você me ama realmente mais do que tudo que você tem. Não era no sentido de condenar a riqueza, era no sentido de verificar aonde estava o coração daquele jovem, certo? Quando a gente fala assim, os ricos do presente século, não era do século I que esse recado se destinava. A Bíblia, quando fala primeiro século, quer dizer desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda volta. É o que a gente já viu também em aulas passadas, sobre o fim dos tempos. É a mesma coisa, presente século. É o tempo que nós vivemos hoje. Pode passar, por favor. E aí, o último trecho do capítulo 6. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado.
tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Graça seja contigo. Amém. Paulo não vai fechar o 6º capítulo de 1 Timóteo com uma doxologia, uma adoração a Deus como ele normalmente faz com suas cartas. Paulo vai continuar em 2 Timóteo, certo? Deve ser lido conjuntamente. Tanto é que a nossa próxima escola dominical vai ser sobre 2 Timóteo, certo? Então ele fala aqui o seguinte, olha, guarde-te da ciência. Ciência aqui, pessoal, não é a ciência, né? Muitas vezes, o evangelho é contra a ciência. Essa ciência que Paulo está falando aqui é a gnose, o conhecimento do gnosticismo, beleza? Que era aquela heresia que ele estava combatendo dentro da carta de 1 Timóteo. Então, pessoal, nós encerramos aqui o estudo da carta de 1 Timóteo. Tá? Eu espero que esse estudo possa ter abençoado a vida de vocês, tal como abençoou a minha, nesses domingos. Né? Então, assim, que vocês possam, né, estar sempre buscando o conhecimento de Deus, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Tá? A partir do próximo domingo, quem vai estar com vocês aqui é o Valdir, beleza? Ele vai estar ministrando a carta, então, de 2 Timóteo. Beleza? Vamos orar, então, encerrando. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por esses domingos, Deus, em que estivemos juntos, Deus, estudando a carta de 1 Timóteo. Que o Senhor possa, Deus, fazer, Deus, esses ensinos, Deus, que o Senhor possa fazer, Deus, que a Tua orientação, Deus, do alto, a Tua orientação de Tua palavra, Deus, possa, Deus, ser guardada como o nosso maior tesouro, Deus, em nossos corações. Que as nossas mentes, Deus, sejam movidas pela Tua luz, Deus, pela Tua palavra. Deus, que os nossos atos reflitam, Deus, a piedade do Evangelho. Nos dá força, Deus. Que o Senhor, Deus, possa estar sempre, Deus, com essa casa, com essa igreja, combatendo, Deus, o bom combate. Muito obrigado, Deus, ser conosco. Em nome de Jesus, amém.